inclusive para tirar dúvidas. Meu slide está visível, pessoal? Quando eu mudo, muda aqui também? Quando eu mudo o slide, muda para vocês? Sim. Ótimo, é porque de vez em quando o Meet prega umas peças na gente. Então, pessoal, vocês devem estar se perguntando o que é essa intersecção entre química e biologia, que nós chamamos de bioquímica, estuda. Vamos entender primeiramente, então, qual é o enfoque da bioquímica. A bioquímica, pessoal, vai descrever em termos moleculares as estruturas, os mecanismos e os processos químicos que são compartilhados por todos os organismos, sejam organismos unicelulares, microscópicos ou organismos mais complexos, como nós, seres humanos. E a bioquímica, pessoal, também vai estabelecer princípios de organização que são a base da vida em todos os seus formatos, em todas as formas de vida. E esses princípios são frequentemente chamados como lógica molecular da vida. Vocês vão perceber ao longo da disciplina que a bioquímica possui várias aplicações biotecnológicas, seja na medicina, na agricultura, na nutrição, na indústria, seja indústria química, indústria farmacêutica, indústria de alimentos. Só que a preocupação da bioquímica é em explicar o milagre da vida em si. Aqui eu coloquei o livro, O Princípios de Bioquímica de Leninger, que seria o livro que vocês teriam na biblioteca. Eu vou estar disponibilizando capítulos desse livro, inclusive eu tenho uma edição um pouco mais atualizada. E nós vamos trabalhar principalmente com base nesse livro, que é o Princípios de Bioquímica de Leninger. E a bioquímica, pessoal, também tem um papel de questionar como as propriedades dos organismos vivos tiveram origem a partir de milhares de biomoléculas diferentes. Com relação a essas moléculas biológicas, pessoal, se nós retirarmos uma biomolécula de um organismo vivo, nós vamos observar que aquela molécula é regida pelas mesmas leis da física, pelas mesmas leis da química. Só que os organismos vivos possuem algumas propriedades que os diferem, que os distinguem dos outros conjuntos de matéria inanimada. E nós vamos conhecer algumas dessas características, algumas dessas propriedades que são peculiares, que são exclusivas dos organismos vivos. E dentre essas propriedades que são exclusivas dos organismos vivos, está um alto grau de complexidade química e organização microscópica. Eu quero dizer com isso que milhares de moléculas diferentes vão formar as estruturas internas da célula. Só que essas moléculas, essas milhares de moléculas diferentes, elas se ligam e formam polímeros. Então, veja só, aqui eu coloquei um pedaço, uma micrografia de uma fibra de um tecido muscular. Isso aqui parece muito complexo, mas o que eu quero dizer é que uma fibra muscular, por exemplo, ela é formada por bloquinhos, por conjuntos, por unidades que são simples. E essas unidades se ligam umas às outras, formando estruturas mais complexas, como, por exemplo, aqui, uma fibra muscular. Eu sei que pode ter ficado abstrato, então eu coloquei um exemplo. Vamos pensar nas nossas unidades fundamentais como esses tijolinhos. Esses tijolinhos aqui, pensando na formação de uma fibra muscular, esses bloquinhos seriam os aminoácidos. Esses aminoácidos, que são essas unidades fundamentais, eles podem se ligar uns aos outros por um tipo de ligação característica
formando um polímero, formando um composto maior, que seriam as proteínas. E as proteínas, por sua vez, formariam as fibras musculares. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, aqui a fibra de um tecido muscular parece algo complexo. Só que, na verdade, ela é formada por estruturas pequenas, por unidades fundamentais que são simples. Essas unidades fundamentais se ligam umas às outras, formando estruturas mais complexas. Uma outra característica que é peculiar, que é exclusiva dos organismos vivos, é que esses organismos possuem sistemas para extrair, transformar e utilizar a energia do ambiente. Como, por exemplo, quando esse leão aqui está se alimentando da zebra. Ele só pode fazer isso porque ele possui um sistema que extrai, transforma e utiliza essa energia que estava aqui contida na zebra. E para que ele faz isso? Ele faz isso para construir e manter as suas estruturas internas, por exemplo, e também para realizar trabalho, certo? Inclusive, quando ele está realizando esse trabalho de caça, ele está gastando energia que só é possível porque ele já havia extraído do ambiente, já havia extraído de uma outra presa. E a mesma coisa acontece com nós, seres humanos. Quando nós nos alimentamos desse super sanduíche aqui, nós estamos extraindo, transformando uma energia que nós poderemos utilizar, seja para construir e manter as nossas estruturas internas, ou também para realizar trabalho. E esse trabalho pode ser, por exemplo, trabalho mecânico, trabalho químico e trabalho osmótico. Isso só é possível porque nós, organismos vivos, possuímos um sistema que extrai, transforma e utiliza a energia do ambiente. Uma outra característica que é peculiar dos organismos vivos é que os organismos vivos possuem funções definidas para cada um de seus componentes, e esses componentes possuem interações reguladas entre eles. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês que é de um vegetal, certo? Então, um vegetal é composto por vários órgãos. Ele vai ter folha, raiz, caule, por exemplo. Cada um desses órgãos da planta possui uma função definida. Por exemplo, aqui a folha, ela tem como principal função realizar a fotossíntese, certo? E esses componentes do organismo, esses órgãos, possuem interações reguladas. Então, a folha vai realizar a fotossíntese. Então, vai haver a produção de carboidrato, por exemplo. Então, esse carboidrato, ele vai ser distribuído na planta, justamente porque os órgãos da planta possuem interações que são reguladas. Isso funciona, pessoal, tanto quando nós olhamos a nível macroscópico, quando nós pensamos aqui na folha, como também a nível microscópico. Aqui do lado, nós temos uma célula vegetal. A célula vegetal possui diferentes componentes, que são as organelas, que são basicamente os órgãozinhos da célula. Essas organelas ou esses órgãozinhos possuem as suas funções definidas. O núcleo, por exemplo, armazena o material genético. A mitocôndria tem uma função de produção de energia. O que eu quero dizer é que tanto a nível macroscópico como a nível microscópico, os componentes do organismo têm funções definidas e têm interações reguladas entre si. Então, essa é mais uma característica peculiar dos organismos vivos. Outra característica peculiar dos organismos vivos é que estes possuem mecanismos para sentir
e responder às alterações no ambiente. Nós, por exemplo, nesse calor que está fazendo aqui em Rio Verde, nós temos um mecanismo para sentir esse calor e nós respondemos como, pessoal? Através da transpiração, com o objetivo de refrigerar o nosso organismo, a nossa pele. O que eu quero dizer com isso é que os organismos frequentemente se ajustam às mudanças, seja por adaptações da sua química, como por exemplo, quando nós transpiramos, ou mesmo por adaptação da nossa localização no ambiente. Por exemplo, quando nós estamos cozinhando e tocamos na panela quente, nos queimamos, imediatamente nós retiramos a nossa mão, porque esse também é um mecanismo de sentir aquela alteração, que é aquela temperatura muito elevada, e nós respondemos mudando a nossa localização no ambiente. A gente tira a nossa mão porque a gente sentiu e estamos dando uma resposta àquela mudança que nós tivemos. Um outro exemplo, pessoal, é o da nossa pupila. Então, quando nós estamos em um ambiente escuro, com pouca luminosidade, a nossa pupila dilata para maximizar a entrada de luz. Já quando nós estamos em um ambiente com muita luminosidade, nós não precisamos receber tanta luz assim, a nossa pupila se contrai. Tudo isso que eu falei, pessoal, são mecanismos que nos permitem sentir e responder às alterações do ambiente. E essa é mais uma característica exclusiva dos organismos vivos. Uma outra característica peculiar dos organismos vivos é que os organismos vivos possuem uma capacidade de se autorreplicar e se automontar com precisão. Quando eu falo isso, pessoal, eu estou falando da capacidade que os organismos vivos têm de se reproduzir. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo uma bactéria que começa a fazer divisões celulares. Ela está fazendo cópias de si mesma, está produzindo clones. E dentro de 24 horas, a partir de uma bactéria que iniciou essa reprodução, a divisão celular, nós teremos, na verdade, as bactérias terão aproximadamente 1 bilhão de células filhas. Então, em 24 horas, a partir de uma bactéria que iniciou a divisão celular, serão obtidas 1 bilhão de clones, 1 bilhão de cópias daquela primeira bactéria que começou a se dividir. Então, essa é uma capacidade que os organismos vivos têm de reprodução. Isso fica bem claro quando a gente olha os organismos vertebrados, em que os filhos, em que a prole se parece com os pais, com os genitores. E de vez em quando a gente vê algumas notícias, até um pouco sensacionalistas, do tipo, Angélica posta foto com sua filha e surpreende a todos pela semelhança. Não deveria surpreender ninguém, porque os filhos se parecem com os seus pais, justamente porque eles compartilham material genético com os seus pais. E isso nada mais é do que a capacidade que os organismos vivos têm de se autorreplicar e se automontar com precisão. Em resumo, a capacidade que todos os organismos vivos possuem de se reproduzir. E uma outra característica exclusiva dos organismos vivos é que esses possuem a capacidade de se alterar ao longo do tempo por evolução gradual. Então, os organismos vivos, eles podem alterar as suas estratégias de vida, aquelas estratégias de vida que foram herdadas para sobreviver em circunstâncias novas. E o resultado de eras de evolução, de milhões de anos,
é essa enorme diversidade de formas de vida que são muito diferentes superficialmente, só que elas são relacionadas por sua ancestralidade comum. Eu sei que é difícil nós pensarmos em evolução quando nós vemos essa imagem aqui. Mas quando nós pensamos nas superbactérias que são selecionadas pelos antibióticos e que causam vários problemas na medicina, já fica um pouquinho mais fácil nós pensarmos. Aquela bactéria, então, ela esteve adaptada àquele novo meio, teve a capacidade de se reproduzir e causou esse problema que nós conhecemos como as superbactérias, que não têm antibióticos que possam controlá-las. Justamente porque esse uso indiscriminado de antibióticos acabou selecionando as bactérias com características favoráveis ao grupo delas, favoráveis às próprias bactérias, que é justamente essa capacidade de resistir aos antibióticos. Então, essa capacidade de se alterar ao longo do tempo por evolução gradual é mais uma característica peculiar dos organismos vivos e a última característica que eu trago para vocês. Pessoal, até aqui vocês têm alguma dúvida? Não. Por enquanto, não. Tá tranquilo? Bem tranquilo. Sim, sim. Que bom. Então, pessoal, eu trouxe essa imagem aqui só para mostrar que existe uma enorme diversidade de organismos vivos, uma enorme biodiversidade e uma enorme diversidade de habitats também. Então, por exemplo, essa lagoa pode ser o habitat desse sapo e de vários outros organismos. Um ambiente de deserto que parece inóspito para nós, deixa eu só aceitar um colega que pediu para entrar, pessoal. Vou voltar aqui para a apresentação. Como eu ia dizendo, pessoal, existe uma enorme diversidade de organismos e de habitats. Então, nós temos diferentes habitats. Uma lagoa, que pode ser o habitat desse sapo e de vários outros organismos. Um ambiente de deserto, que parece inóspito para nós, mas também abriga uma grande biodiversidade. Um ambiente congelado pode ser o habitat para algumas formas de vida. O intestino humano e o intestino animal também pode ser um habitat para uma diversidade de organismos. Algumas vezes esses organismos não são muito queridos por nós, mas enfim, esse pode ser um habitat. Florestas bastante fechadas também abrigam uma enorme diversidade. Ambientes com temperaturas elevadíssimas também pode abrigar algumas formas de vida, como, por exemplo, alguns micro-organismos que são extremófilos, que são termófilos e que resistem a temperaturas altíssimas. O solo também pode abrigar algumas formas de vida. O nosso pãozinho, passado alguns dias, ele também pode ser o habitat e pode trazer os nutrientes necessários para que alguns fungos cresçam. O nosso iogurte também é o habitat para alguns micro-organismos que realizam a fermentação. E até mesmo esses geysers que possuem pH bastante baixo, então um ambiente muito ácido, pode abrigar algumas formas de vida, alguns micro-organismos que também habitam em habitats extremos. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que a gente tem uma enorme diversidade de organismos e apesar dessa enorme diversidade de organismos, apesar dessa enorme biodiversidade, todos esses organismos aqui compartilham algumas características em comum. Então, aqui eu trouxe, de um lado nós temos uma célula bacteriana, que vocês se lembram lá do ensino médio, essa é uma célula procariótica, e do outro lado nós temos uma célula animal, poderia ser nossa célula, e que, portanto, é uma célula eucariótica. Eu falei para vocês que, apesar dessa enorme diversidade, nós temos algumas características em comum.
E a característica em comum é que todos nós somos formados por células. E apesar de a célula procariótica ser um pouco diferente da célula eucariótica, elas possuem algumas características, alguns componentes comuns. Então, ambas possuem um citoplasma, que é essa matriz gelatinosa, que possui algumas substâncias dispersas. Ambas possuem ribossomos, que produzem as proteínas para esses dois tipos celulares. Ambas possuem membrana celular, que é composta principalmente por lipídios e que vai definir o que pode entrar e o que pode sair de dentro dessa célula. Então, pessoal, eu quero dizer que apesar da enorme diferença, nós temos características comuns, inclusive com a célula bacteriana. Temos diferenças também. E aqui vocês vão observar, e vocês se lembram também lá no ensino médio, que a célula eucariótica possui um núcleo. E essa membrana nuclear envolve o material genético. Já na célula procariótica, esse núcleo fica disperso. Esse material genético fica disperso justamente porque não há uma membrana nuclear. Aqui na célula eucariótica, temos também algumas organelas membranosas, como, por exemplo, mitocôndria, complexo de Golgi, certo? Então, pessoal, temos algumas características em comum entre a célula bacteriana, que é procariótica, e a célula animal, que é eucariótica, e apesar disso, alguns componentes são comuns para esses dois tipos celulares. Eu falei aqui de célula, mas vocês conhecem alguma exceção, algum organismo que não seja composto por células, pessoal? Vírus. Isso mesmo, quem falou foi... Bem discutido, na verdade. Isso não tem como dizer mesmo. que é certo. É bem controverso na ciência. Quem falou foi... Tiago. Isso mesmo, Tiago. A grande controvérsia na ciência. Ser ou não ser um ser vivo. Eis a questão. Isso porque, pessoal, alguns virologistas podem considerar os vírus como seres vivos, porque eles, dentro de uma célula, têm a capacidade de replicar o seu material genético, entre aspas, capacidade de se reproduzir. E outros virologistas podem considerar os vírus como seres não vivos, justamente porque fora da célula ele não tem essa capacidade de se replicar. Então, o que a gente fala, então, e que é consenso, é que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele só se replica, ele só se reproduz, entre aspas, se ele tiver uma célula hospedeira. Então, por isso que eu coloquei aqui, ser ou não ser um ser vivo, eis a questão. E a gente deixa essa briga para os virologistas, porque isso realmente é algo muito controverso na ciência. Então, a gente fica, pessoal, aqui dentro da bioquímica, a gente fica com esses 3 domínios de vida, que é o consenso do que é vivo para a ciência. Então, a vida é dividida em 3 domínios, certo? E todos partem de um ancestral comum. Então, aqui nós temos uma bifurcação. De um lado, então, nós temos o que diferenciou esse ancestral comum aqui para que fosse formado o ramo das bactérias. Então, o primeiro domínio é o domínio bactéria. Depois nós temos, então, o surgimento das arqueias, ou arqueobactérias, que é um segundo domínio da vida. E, por fim, a partir desse mesmo ramo que deu origem às arqueias, nós tivemos o surgimento do domínio eucária, que inclui todos os eucariotos. Então, existem 3 domínios diferentes de vida: o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária.
Aqui dentro de bactéria, como vocês já devem supor, estão as bactérias, que são organismos procariotos, que não têm a membrana nuclear. Aqui dentro de arqueia, nós também temos organismos procariotos, sem membrana nuclear. Só que aqui nós temos aqueles organismos que são considerados extremófilos, que sobrevivem em temperaturas elevadas ou em temperaturas baixíssimas, que sobrevivem em pHs elevados, mais básicos, ou pHs muito baixos, que são mais ácidos. E do outro lado, nós temos todos os eucariotos, todos os organismos em que a célula possui membrana nuclear, possui núcleo. Então, aqui a gente tem, inclusive, alguns micro-organismos, como as amebas, os fungos, por exemplo. Sim. Desculpa atrapalhar a senhora. A arqueia é tipo uma ameba? Não, a arqueia não. As amebas não estão aqui no grupo da arqueia, não. As amebas vêm aqui no grupo da eucária, porque as amebas possuem o núcleo, certo? Aqui em arqueia, a gente tem organismos procariotos, que são aqueles que não têm núcleo. Só que a gente fala que aqui dentro de arqueia, nós temos os organismos procariotos que são extremos, que sobrevivem em temperaturas muito altas ou em condições muito ácidas ou muito básicas. Ficou um pouquinho mais claro? Ficou, professora. Então, assim, em resumo, bactéria e arqueia são procariotos, são aqueles organismos que a célula não tem núcleo. E aqui em eucária, nós temos eucariotos, que são aqueles organismos cujas células têm núcleo. Então, aqui a gente tem vários organismos. A gente tem plantas, tem fungos, tem animais. E nós, pessoal, seres humanos, que nos sentimos tão importantes, porque nós construímos prédios, nós domesticamos plantas, domesticamos animais, colocamos fogo na floresta. Nós nos sentimos tão importantes, mas nós estamos só nesse ramo aqui dos domínios da vida. E nem estamos sozinhos, pessoal. Aqui dentro de animais, entra de fato todos os animais, desde insetos, minhocas, moluscos, mamíferos, peixes. Aqui dentro de animais estão todos os animais e nós somos só um pedacinho desse ramo aqui dos domínios da vida. Então, pessoal, isso aqui é só porque tanto a engenharia química, a licenciatura em química, a engenharia ambiental, não vê uma disciplina que é a biologia celular e que é importante para a bioquímica. Então, isso é um panorama geral para que vocês entendam o que a bioquímica estuda. Esses são os 3 domínios da vida, pessoal. E quando eu coloco essa imagem aqui, vocês podem ficar um pouquinho assustados por conta de todos esses nomezinhos que vocês não estão conseguindo ler, e nem eu estou conseguindo ler essas informações. Mas isso tudo, pessoal, é só para mostrar que, embora tudo isso aqui pareça muito complexo, todas essas organelas, esses órgãozinhos da célula, são compostos por substâncias, por pedacinhos que são simples. Por exemplo, pessoal, aqui nós temos o núcleo de uma célula. Aqui nós temos uma célula vegetal. Aqui no núcleo, nós temos o material genético, que é o DNA. Isso aqui parece complexo, né? Só que o DNA, pessoal, é formado por bloquinhos, por unidades fundamentais que são simples. O DNA é formado por nucleotídeos. E o que são os nucleotídeos? É isso aqui apenas. Um açúcar ligado a um grupo fosfato, ligado aqui a uma base nitrogenada. Então, o DNA, que parece complexo, é formado por ligações de nucleotídeos, que são essas moléculas aqui que são simples. Então, o DNA é formado por nucleotídeos
que são formados por um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Quando a gente olha para a membrana plasmática, parece muito complexo. Aqui a gente tem lipídios, tem proteínas, tem alguns carboidratos. Isso tudo parece muito complexo, certo? Quando a gente vai ver aqui uma proteína que está atravessando a membrana plasmática, a gente percebe que essa proteína é formada por mais um grupo de molécula que é simples, que é o aminoácido. E o aminoácido nada mais é do que um carbono central ligado a um grupo amino, a um ácido carboxílico, há um radical, que vai ser a diferença entre um aminoácido e outro, e há um hidrogênio. Então, tudo isso parece muito complexo. Uma proteína que está aqui atravessando a membrana parece muito complexa. Só que ela é formada, a unidade fundamental que vai formar as proteínas é bem simples. Uma proteína é formada por aminoácidos e o aminoácido é simplesmente isso. Um carbono ligado a um ácido carboxílico, a um amino, um hidrogênio e um radical que diferencia um aminoácido do outro. A gente vê aqui a parede celular do vegetal, que é composta por celulose. Celulose é um polissacarídeo. E um polissacarídeo é formado por monossacarídeos, que são esses compostos simples formados apenas por carbono e hidrogênio. Então, o que eu quero que vocês percebam é que, embora tudo isso aqui pareça muito complexo, toda essa complexidade é formada por unidades monoméricas que são, na verdade, simples. E a gente vai estudar justamente essas unidades que formam as moléculas maiores. Nós vamos estudar os nucleotídeos que se ligam uns aos outros, formando ácidos nucleicos, como DNA e como RNA. Os aminoácidos que se ligam uns aos outros, formando peptídeos e formando proteínas. Os açúcares, que são os monossacarídeos, que se ligam uns aos outros, formando estruturas maiores, que são os polissacarídeos. Então, embora tudo isso aqui pareça muito complexo, então, é tudo formado por unidades que são simples. Aí eu falo isso para vocês e mostro essa imagem. Alguém gostaria de chutar o que seria essa imagem aqui, pessoal? Ciclo de Krebs? Tem aqui no meio. O ciclo de Krebs é isso aqui. Eu estou Glicólise, lipogênese, alguma coisa assim. A glicólise começa aqui, vem até aqui. Glicólise é isso daqui. Mas Tem o que muito você mais. está falando... É metabolismo humano. Isso, tinha uma colinha aqui de metabolismo humano, né? Sim. Então, tudo isso que vocês falaram tá certo. Falou de glicólise, gliconeogênese, ciclo de Krebs. É porque isso daqui, na verdade, são todas as vias metabólicas de um organismo, aqui no caso do organismo humano. A gente chama isso daqui, pessoal, de mapa metabólico, mas eu sei que alguns de vocês devem estar pensando que o nome mais adequado seria um mapa diabólico, porque realmente, quando a gente olha assim, parece uma visão do inferno. Mas isso daqui, pessoal, é tudo que a bioquímica estuda, certo? Então, aqui a gente tem todas as reações metabólicas, todas as rotas metabólicas de um ser humano. Isso aqui tudo, pessoal, está acontecendo aí dentro de vocês agora. E o que eu gostaria de perguntar é como vocês acham que a bioquímica estuda tudo isso aqui de uma vez? Vocês acham que é possível? Vocês acham que é Impossível possível? não. É possível. Estudar tudo isso aqui de uma vez só? Não, por partes, depois se compreende o todo. Isso, exatamente. Perfeito, como você falou. A bioquímica estuda por partes. Então, é como se eu pegasse essa reação aqui de conversão de frutose 6-fosfato
a frutose 1,6-bisfosfato e estudasse essa reação aqui isoladamente. Estudasse cada uma dessas reações de forma isolada para compreender, como você bem disse, o todo. Então, isso significa, pessoal, que a bioquímica possui um enfoque in vitro, que é literalmente no vidro. Então, vamos diferenciar primeiramente o que é um enfoque in vivo e o que é um enfoque in vitro. Como o nome sugere, um enfoque in vivo é um enfoque baseado no organismo vivo. Então, veja só, pessoal, essa imagem aqui é de um trabalho que eu desenvolvi. Eu estava estudando uma planta nativa do cerrado e eu queria saber se ela tinha alguma ação no inseto, que é na lagarta falsa medideira. O que eu fiz? Eu coloquei o extrato dessa planta na dieta e coloquei lagartas recém-eclodidas nessa mesma dieta. E em outra dieta, eu não coloquei o extrato da minha planta. E lagartas de mesma idade, que nasceram no mesmo dia. O que eu observei foi que aquelas lagartas que foram expostas ao extrato não cresceram, certo? Elas não conseguiram se alimentar, não conseguiram metabolizar o alimento e não cresceram. E já as lagartas que não foram expostas ao extrato cresceram, se alimentaram normalmente. Esse aqui é um enfoque in vivo. Então, eu só sei que as lagartas expostas ao extrato não cresceram. Mas, bioquimicamente falando, isso aqui não explica nada. Se eu quiser explicar bioquimicamente, eu preciso partir para um enfoque in vitro, que é literalmente no vidro. O que eu fiz então, pessoal? Eu extraí uma enzima do intestino dessa lagarta e estudei o efeito desse extrato nessa enzima. É como se eu tivesse pegado só uma reação aqui para estudar de forma isolada essa única reação. Então, quando eu fiz isso, quando eu testei o extrato nessa enzima que eu extraí do inseto, eu observei que o que acontecia era que o extrato inibia, atrapalhava, falando de uma forma mais fácil de entender, esse extrato atrapalhava a ação dessa enzima. Então, aqui em preto, eu tenho a enzima funcionando normalmente, e aqui em azul e em vermelho, a enzima quando exposta ao extrato. Então, ela não funcionava perfeitamente. Isso aqui, pessoal, é só para mostrar para vocês o que é um enfoque in vivo e o que é um enfoque in vitro. A bioquímica utiliza esse enfoque aqui, que é um enfoque in vitro. Então, é como se nós isolássemos uma reação e estudássemos essa reação aqui de forma isolada, porque não é possível avaliar tudo isso aqui acontecendo de uma vez só, ok? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Então, pessoal, agora eu começo a falar sobre o assunto que nós abordaremos nas aulas. Então, como eu mencionei com vocês, a gente divide a bioquímica em uma parte que é estrutural, são as estruturas das moléculas, e uma parte que é metabólica, que é literalmente o metabolismo, as reações químicas do metabolismo. Então, a primeira molécula que nós vamos falar são os nucleotídeos. Então, o nucleotídeo é essa molécula simples aqui. Temos um açúcar de 5 carbonos e, portanto, é uma pentose. Esse açúcar está ligado a um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Os nucleotídeos, eles vão se empilhar, vão se ligar uns aos outros por um tipo de ligação característica, que é chamada de ligação fosfodiéster. Então, eles se ligam uns aos outros
formando os ácidos nucleicos, por exemplo, o RNA e o DNA. Então, aqui é só um exemplo para vocês. Nucleotídeos, essa molécula simples, eles se ligam uns aos outros, formando ácidos nucleicos. Então, veja só. O que eu falei para vocês é isso que está mostrado aqui na imagem. Nós temos aqui um nucleotídeo. Veja só, um açúcar ligado a um fosfato ligado a uma base nitrogenada. Esse nucleotídeo se liga ao nucleotídeo de baixo através de uma ligação característica, que é chamada de ligação fosfodiéster. E assim a gente vai tendo uma sequência de nucleotídeos, que vai formar, pessoal, aqui no DNA, essa fita aqui. Então, nós temos um nucleotídeo ligado ao outro por uma ligação fosfodiéster, certo? Quando a gente pensa no DNA, e vocês trazem essa informação lá no ensino médio, vocês sabem que o DNA é uma fita dupla. Mas como que uma fita está ligada à outra? Justamente por ligações de hidrogênio. Então, aqui entre as bases nitrogenadas, temos ligações de hidrogênio que vão unir uma fita à outra fita do DNA, certo? Então, veja só, pessoal, ácidos nucleicos são formados por estruturas simples, que são os nucleotídeos. O nucleotídeo, por sua vez, é composto por um açúcar ligado a um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Nucleotídeos podem se ligar uns aos outros por ligação fosfodiéster, certo? Formando, por exemplo, essa fita aqui do DNA. E no caso do DNA, que é uma dupla fita, uma fita é unida à outra através de ligações de hidrogênio aqui entre as bases nitrogenadas. Ligações de hidrogênio, pessoal, que talvez muitos de vocês conheçam por outro nome, que é o nome pontes de hidrogênio. Outra molécula que nós vamos estudar, e que é uma molécula bem simples, são os carboidratos. Por que eu falo que um carboidrato é uma molécula simples? Porque eles são compostos, basicamente, na maioria das vezes, apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Então, se nós temos esse composto aqui, que é apenas uma unidade, nós temos um monossacarídeo, certo? Então, um monossacarídeo composto normalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que um monossacarídeo pode se ligar a outro monossacarídeo através de uma ligação característica que é chamada de ligação glicosídica. E quando o monossacarídeo se liga ao outro por uma ligação glicosídica, nós chamamos, então, esse composto formado de disacarídeo. Como, por exemplo, pessoal, o disacarídeo sacarose, que vocês usaram hoje de manhã para adoçar o cafezinho, que é o nosso açúcar de mesa. A sacarose é formada pela união do monossacarídeo glicose com o monossacarídeo frutose. Essa união é feita por uma ligação característica, que é a ligação glicosídica, e é formado, então, um disacarídeo. Outros exemplos são a lactose, que é formada por um monossacarídeo chamado galactose e outro chamado glicose. As pessoas que têm intolerância à lactose, a esse disacarídeo, têm essa intolerância justamente por não possuírem enzimas em quantidade suficiente para quebrar essa ligação glicosídica aqui. E um outro exemplo de disacarídeo é a trealose, que compõe a hemolinfa ou o sangue, entre aspas, do inseto. Então, se eu ligo um monossacarídeo no outro com uma ligação chamada glicosídica, eu tenho um disacarídeo. Se eu ligo um outro monossacarídeo aqui,
eu tenho um trissacarídeo. Se eu ligo o outro, um tetrasacarídeo. Até chegar a estruturas grandes que nós chamamos de polissacarídeos, como, por exemplo, o polissacarídeo quitina, que compõe esse esqueleto externo aqui do besouro. Então, um polissacarídeo, esse exoesqueleto aqui do besouro, pode parecer muito complexo. Só que, na verdade, é formado por vários monossacarídeos que são ligados uns aos outros por uma ligação característica que é chamada de ligação glicosídica. Outra molécula que nós vamos estudar e que é simples também são os aminoácidos. O que é um aminoácido, pessoal? O aminoácido é composto por um carbono central ligado a um grupo amino, a um grupo carboxila, a um hidrogênio e a um grupo R, a um radical R, a cadeia lateral, que na verdade é o que diferencia um aminoácido do outro. Da mesma forma como eu mencionei anteriormente, pessoal, um aminoácido pode se ligar ao outro, certo? Através de uma ligação característica. No caso aqui dos aminoácidos, o nome dessa ligação é ligação peptídica. E é essa ligação que vocês estão vendo aqui na imagem. A partir dessa ligação peptídica, um aminoácido se liga ao outro, formando, por exemplo, um dipeptídeo. Ou se ligarmos mais um aminoácido, temos um tripeptídeo. Até nós chegarmos a estruturas maiores, que nós chamamos de polipeptídeos, ou estruturas ainda maiores, que nós chamamos de proteínas. Então, proteínas parecem muito complexas, certo? Só que elas são formadas por essas estruturas simples aqui, que são os aminoácidos, que se ligam uns aos outros através de uma ligação característica, que é chamada de ligação peptídica. E outro tipo de molécula que nós vamos estudar são os lipídios. Aqui nós temos uma membrana biológica, poderia ser uma membrana plasmática. E essa membrana é formada principalmente por lipídios, certo? Então, aqui nós temos os fosfolipídios, com uma cabeça polar, que fica voltada para o meio aquoso, e uma cauda hidrofóbica, que fica voltada aqui para essa superfície interna da bicamada. E essa membrana é formada também por outros compostos. Nós temos carboidratos, temos proteínas que atravessam a membrana, proteínas que ficam só de um lado da membrana. Mas, enfim, eu quero falar sobre os lipídios. Os lipídios, pessoal, eles não se ligam uns aos outros por uma ligação característica, como eu falei para as moléculas anteriores. Eles ficam assim próximos pelo chamado efeito hidrofóbico. Então, não é uma ligação que está unindo um lipídio, um fosfolipídio ao outro aqui. É o chamado efeito hidrofóbico, que faz com que eles se aproximem e sejam formadas essas membranas. Então, pessoal, essa parte aqui é, em resumo, super resumido, o que nós vamos estudar dentro de bioquímica estrutural, certo? Depois disso, a gente estuda o metabolismo, e eu sei que vocês estão ansiosos para estudar o metabolismo. Aqui dentro de metabolismo, a gente vai estudar, por exemplo, como que a glicose é quebrada a piruvato em um processo chamado glicólise. E como que esse piruvato ele é convertido em acetilcoenzima A para ir para o ciclo do ácido cítrico, que é o popular ciclo de Krebs. E como que os elétrons formados nessas reações vão para a cadeia de transporte de elétrons para formar ATP, que é uma moedinha energética que a célula utiliza.
E nós vamos estudar também como que os ácidos graxos também são convertidos, são oxidados à acetilcoenzima A, novamente para que essa acetilcoenzima A entre no ciclo do ácido cítrico e os elétrons formados, então, nessa etapa, podem ir para a cadeia respiratória, novamente formando energia. Então, pessoal, esse é um resumo